Sabe, já contou 15 pessoas? Contou? Então, abra sua Bíblia em pé, por favor. Ainda em pé. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Logicamente, nós estaremos lendo outros versículos, mas a gente quer começar nesse texto de Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Em relação à nossa oração, 24 horas, eu estou tentando conversar com os assessores, né, de oração para a gente tentar, até quinta-feira a gente resolve, mas a princípio nós estamos pensando em fazer o pessoal começar a orar às meia-noite, em casa, até 6 horas, e durante o dia, o pessoal pode vir aqui na igreja, né? Como durante o dia tudo está aberto, né? Tudo está claro, mas até quinta-feira a gente vai definir isso e também vai avisar nos grupos, e a gente está precisando orar. Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Seus sacerdotes cometem violências contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro. E fecham os olhos quando aguarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Amém. Santo Espírito, mais uma vez pedimos graça. Preciso da tua graça na minha vida, Senhor Deus. Que o Senhor me dá capacidade, me dá, Senhor da glória, me ajuda, usa a minha vida de uma forma sobrenatural, porque dentro das minhas condições me sinto extremamente limitado diante do Senhor, pois Tu és poderoso, Tu és além daquilo que o Senhor vai fazer, além daquilo que nós pensamos e imaginamos, Senhor Deus, nessa noite, na nossa vida, através de nossas vidas, Senhor Deus. Nos acompanha nesse momento e manifesta a Tua glória no nosso meio. No nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Texto escrito pelo profeta Ezequiel. E Ezequiel, como profeta, ele foi levantado por Deus, logicamente, quando Israel ainda estava no exílio, lá em Babilônia, no século 4 antes de Cristo. Deixa eu explicar o que é o exílio. O exílio é só para tipificar, ou para modelar, ou para dar o exemplo. O exílio, por exemplo, que os paraguaios pudessem invadir o Brasil, viesse aqui, destruísse tudo e levasse a gente para o Paraguai, ficar lá por tempo determinado. E contra a nossa vontade. E ser subjugados. E viver a vida deles para lá. Então, esse que era mais ou menos o exílio. O povo de Israel foi levado para a Babilônia, como castigo, como punição e a permissão de Deus, porque eles desobedeciam muito a lei, né? Os mandamentos do Senhor. Ezequiel, como profeta, tinha algumas particularidades pessoais a serem destacadas. Primeira, Ezequiel vinha de uma linhagem sacerdotal e instruído e respeitado pelos líderes da época. Segundo, ele foi levantado por Deus como profeta no início do século 6 antes de Cristo, numa época em que os israelitas estavam no exílio, lá em Babilônia, época muito crítico. Os judeus, época de apostasia, ou abandono da fé, esfriamento, de declínio moral naquela época e declínio espiritual. E o exílio dos israelitas lá em Babilônia
foi quando foi obrigado a abandonar tudo na sua terra, que foi totalmente destruído junto com a cidade de Israel. Foi destruído o templo do Senhor e o povo foi morar lá em Babilônia, em outro país, como castigo de Deus, como acabei de falar aqui agora. Mesmo morando lá em outro país, o povo de Israel estava proibido em perder a sua identidade e também perder a sua adoração ao único Deus. Eles estavam proibidos. Eles morando em outro país, mas não poderiam perder a sua identidade. Eles eram homens, aliás, era povo de Deus, povo escolhido de Deus. Lá em Babilônia, mesmo assim, o ministério dos profetas Ezequiel foi marcado pela dureza ou pela dura mensagem que ele trazia em nome de Deus para o povo de Israel. E a essência das mensagens era trazer o povo para o arrependimento e santificação. Era muito dura. Como profeta em si, não era muito querido, amado, porque ele falava do pecado. Ele falava sobre arrependimento. E o profeta, ele era, lá no cativeiro do judeu, tinha uma característica diferente de outros cativeiros, digamos assim. E longe da sua pátria, o povo judeu, longe de tudo, longe do templo de Jerusalém, longe da sua bandeira, longe da sua cultura, de suas famílias, das suas línguas natal, ele estava exilado em Babilônia, numa nação pagã, idólatra, numa nação que tinha costumes pagãos, costumes que era contra a palavra de Deus. Foi em Babilônia onde se deu início o culto à rainha dos céus, que divulgava uma cultura mentirosa, voltada ao prazer e à satisfação do homem, lá em Babilônia. Contrariando a forma de cativeiro, foi permitido aos judeus participar da vida política de Babilônia, ou dos babilônicos, a vida social e a vida econômica. Então, os judeus que moravam lá foram convidados: venham aqui participar, para vocês serem vereadores, políticos, também se envolver com comércio, venham se envolver no nosso meio, ficar bem à vontade. Então, os babilônicos abriam espaço para que os judeus se envolvessem com a cultura dos babilônicos naquela época. Como se não bastasse, os babilônicos deixavam os judeus bem à vontade no meio deles, a ponto de lhe permitirem construir as suas casas lá em Babilônia, fazer sociedade com os babilônicos, comércios, comprasse e vendesse tudo que eles pudessem e casasse com o seu povo. Deixaram bem à vontade os judeus. Fica à vontade no nosso meio, seus filhos podem namorar com nossos filhos, casar com as nossas mulheres podem casar com seus homens. Fiquem bem à vontade. Entre nós somos apenas povo qualquer, né? O que aconteceu? O inevitável aconteceu. O povo judeu gostou da vida em Babilônia e se acomodaram e acharem que a Babilônia era um lugar interessante, muito lindo, praias lindas, shopping muito lindo, mas lá em Babilônia. Eles começaram a se sentir atraídos lá em Babilônia, por os babilônicos. Lá em Babilônia criaram laços, vínculos com o povo pagão. Estabeleceram suas famílias ali, cresceram ali, prosperaram ali, ganharam as suas vidas lá, adotaram para si os deuses babilônicos, a cultura da Babilônia, o uso e costume pagano babilônico. Eles adotaram, incorporaram tudo para eles, povos judeus. Amados, a Babilônia era uma nação que idolatrava os seus deuses. E ali, onde surgiu o culto da rainha do céu, Jezabel, que em sua homenagem lhe oferecia neném, crianças recém-nascidas, tinham que ser queimadas em oferta para a Jezabel. E ela foi considerada pelos gregos sendo a deusa
do amor, da prostituição e também chamada Afrodite. E o povo de Israel, vivendo lá no exílio, num ambiente como esse, começaram a trazer dentro de si todo tipo de imundícia do pecado. O povo de Israel, o povo de Deus, os judeus que estavam lá em Babilônia, começaram a viver os costumes babilônicos. Ou, em outras palavras, começaram a perder o patriotismo, começaram a perder o legado, começaram a perder o nome, começaram a se misturar lá em Babilônia. E o povo de Israel, vivendo lá no exílio, num ambiente como esse, começaram a trazer dentro de si todo tipo de imundícia do pecado. Estava envolvido com tudo que a Babilônia oferecia, como profanação que eles viviam lá em Babilônia, se tornaram a parça, os pássaros babilônicos. Essa é a linguagem dos jovens hoje, né? Ô, meu parça, estamos juntos, tal. Então os judeus olhavam para os babilônicos e falavam: nós somos uma parça, sou parça, estamos juntos, tal. Isso, os judeus com os babilônicos. E a responsabilidade do profeta Ezequiel era falar ao povo judeus que eles começassem a se separar entre o santo e o profano. Deus começou a se irar com a prática do povo de Israel, lá em Babilônia. Deus começou a dizer: meu povo, vocês precisam separar, saber separar entre aquilo que é profano e aquilo que é santo. Não pode se misturar entre o limpo e o sujo, entre o pecado e o sagrado. E durante 22 anos, o profeta Ezequiel, profetizando, e acreditava que o povo se arrependeria, obedeceria a palavra de Deus. Mas o que aconteceu? Não. 22 anos. O profeta Ezequiel pregando que houvesse alguma mudança. Nada. Nada. Queridos, a Bíblia nos diz que depois da nossa conversão, depois que você ter entregue a sua vida para Jesus, como o seu único Salvador, o Senhor da sua vida, você se tornou um povo exclusivo de Deus. Eu não pertenço mais a esse mundo. A sua vida não é mais sua. Você não pertence mais a essa terra. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. O apóstolo Pedro, quando escreve, diz: vocês, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem aqui já entregou a sua vida para Jesus como Salvador, Senhor, na sua vida? Então, irmão, sente com a mão levantada. Fala para quem está com a mão levantada. Diga para ele que você não pertence nesse mundo, nessa terra. Você não pertence mais à Babilônia. Amém? Deus está nos dizendo que Ele nos levantou como uma geração eleita, uma nação santa, povo exclusivo dEle. Já pensou aquela ideia da exclusividade? Deus olha para a face da terra dizendo o seguinte: irmão, meu filho, você é meu exclusivo, você me pertence, eu sou seu dono, o seu corpo é meu, a sua casa é minha, eu tenho uma exclusividade na sua vida. Essa é a ideia. Você é um povo exclusivo, sacerdote, dentro da linhagem real, aliás, dentro da linhagem sacerdotal de Jesus. E nós também, irmãos, estamos num mundo chamado Babilônia. O que acontece nesse mundo? Onde nós construímos as nossas vidas, ou fazemos a nossa vida, nesse Babilônia. Onde nossa família, fizemos famílias, ou criamos famílias. Nesse mundo chamado Brasil,
Vicente Carvalho, Guarujá, São Paulo, onde nós construímos casas, onde nós fazemos comércios, trabalhos, criamos laços e vínculos com o sistema babilônico desse mundo e nos acomodamos a esse sistema achando que tudo está legal, está ótimo, o mundo está de bom para melhor, de jeito que está ótimo, e criamos laços e vínculos com o sistema babilônico desse mundo, nos acomodamos a esse sistema, onde crescemos com a nossa família. Sutilmente, esse sistema tem entrado dentro de nós, e todos os regimes, e todos os padrões, valores, cultura, hábitos babilônicos, têm entrado dentro de nós, sutilmente, e têm conquistado o nosso coração. Da mesma forma que os judeus caíram na armadilha de síndrome babilônica, nós também estamos vivendo, infelizmente, esse síndrome chamada síndrome da normalidade. Repita comigo, síndrome da normalidade. Mais uma vez. Aquela fileira aí, por favor. Essa fileira aqui. Esse aqui. Esse aqui. Todos juntos. Esse é o síndrome que nos pegou de gatilho. Queira ou não queira, você está debaixo desse síndrome. Gostar ou deixar de gostar. Pensar com o contrário ou pensar diferente, não interessa. Você está debaixo desse síndrome, da normalidade. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Irmãos, 1 de João capítulo 2, versículo 15. O apóstolo João, quando ele escreve, ele diz: não ame o mundo, nem as coisas que há nele. Se você ama o mundo e não ama a Deus, o Pai. Que história é essa? Você é um povo de Deus, escolhido de Deus. Você ama a cultura desse mundo, você ama as coisas desse mundo. Deus está dizendo para você que não para amar o mundo. Nem tudo que há no mundo não é para ser amado para aquele povo que é minha exclusividade. Quem quiser amar o mundo, que ame, mas para as pessoas que são minha exclusividade, não deve amar esse mundo. Porque não tem nada de bom nesse mundo. E muitas vezes, cegamente, nós nos apaixonamos com esse mundo, com o sistema desse mundo, com a cultura desse mundo. Achamos que tudo que acontece aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, a cultura desse mundo, os estilos, o modismo desse mundo, nos atrai. E qual é a diferença que existe entre o Filho de Deus e o Filho do mundo? O incrédulo e o Filho de Deus? Não existe. Existia 20 anos atrás. Hoje não. Não existe mais. Por quê? Porque a luz foi sufocada pelas trevas. Porque as trevas se levantaram de uma forma tal que a luz não teve condição de continuar brilhando. A luz está apagada entre nós. Nos tornamos o mundo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, também diz: e não vos conformei com esse, você não pode concordar, não pode se conformar. Quando você acha que o mundo do jeito que está tudo bem, já era, está perdido. Você não pode se conformar com o sistema, com a cultura, com a linguajar desse mundo, não pode. Por quê? Porque eu sou de Deus. Eu sou uma exclusividade de Deus, que Jesus me comprou com o seu sangue precioso. Eu não posso me misturar, eu não posso me conformar com esse século. Mas a segunda parte do versículo diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita
a vontade de Deus. Nós somos uma geração, infelizmente, digo isso, que o corpo é de crente, mas a cabeça é do mundo. Eu ando como crente, principalmente hoje domingo, dia da ceia. Olha para quem está ao seu lado, não precisa chamar atenção não. Está todo mundo engomado. Hoje está todo mundo lindo, bonito. Está indo para o culto da ceia. Hoje tem ceia na Batista Peniel. Todo mundo perfumado. Já fez cabelo, já engomou o cabelo, colocou aquele colar, colocou aquele brinco de Paraguai, pintou unha, pintou de tudo. Olha que hoje é dia da ceia. O corpo é de crente, mas a mentalidade não muda. Porém, ninguém vê a mentalidade. Ninguém vê. Ninguém vê. Domingo você encontrar um camarada de terno e gravata e chinelo havaiano, quem é? Quem é? Encontrar por aí domingo, principalmente esse horário aí das 6 horas, encontrar alguém, camisa social, calça social, chinelo havaiana, não precisa estar com a Bíblia. Você não vai chamar ele de médico, nem o político ou candidato a vereador. Quem é? É crente. Esse é crente. Roupa de crente, mas às vezes a mente é mundana. Infelizmente, mesmo frequentando a igreja, nós vivemos as mesmas, ou como as pessoas do mundo. Nós falamos como as pessoas do mundo falam, cantamos como as pessoas do mundo cantam, bebemos como as pessoas do mundo bebem. Tem pessoas que depois do culto vai encher cachaça, tomar cachaça. Ou antes de vir para o culto, já tomou uma pinga. Hoje é domingo da ceia, eu vou tomar minha ceia aqui em casa. Já tomou cachaça, já veio aqui, está aí, está bem, boca bem gomada, tirou todo o bafo. Está sossegado aí. Isso é normal, normal. Nós bebemos ou vivemos a mesma vida, pessoas do mundo. O namoro. Qual a diferença do seu namoro, do namoro do incrédulo? Qual a diferença? E a mesma coisa. Não há diferença. Casamos da mesma forma com os incrédulos. O casamento que você vê o incrédulo casando com outro incrédulo, o crente também é a mesma coisa. A mesma coisa. Não há diferença. Não há. De repente, um homem vai morar junto com a mulher. Não são casados. Não são casados. Legitimamente, não são casados. O que o crente faz? A mesma coisa. A mesma coisa. O irmão aqui olhou para a outra irmã, tá? O irmão beliscou, tal. Amanhã estão morando juntos. Estão morando juntos. O pior de tudo, ele coloca o nome de Deus no meio. É de Deus, pastor. Deus vai abençoar. Deus não abençoa o pecado. Deus abençoa o arrependido. Esse sim. O Senhor arrumar a sua encrenca, os seus pecados, e falar que Deus vai abençoar os seus pecados, você está chamando Deus de Satanás? Deus não abençoa o pecado. Deus abençoa quando você se quebranta, reconhecendo o seu pecado, e se arrepende do pecado, Ele abençoa sim. Mas não pensa que as suas encrencas que se arruma, vai colocar Deus no meio, que esse aqui é de Deus. Chamando Deus Satanás, chamando Deus com todo respeito, com Pai do Santo, Mãe do Santo. Não é. Qual a diferença que estamos vivendo com o mundo de hoje? Tudo é igual, não tem diferença. Não tem diferença. Fazemos sociedade com os incrédulos, abandonamos a Deus como os incrédulos abandonam a Deus.
Gente, é de lastimar a vida que a gente está vivendo. Eu te pergunto, com todo respeito aqui, nós temos aqui visitantes que estão aqui. Quantos que estão visitando que estão aqui? Visitante. Levanta a mão, por favor. Visitante. Obrigado por ter vindo, tá? Deus abençoe você com muito carinho. Essas pessoas foram convidadas para vir no culto. Amém? Ou elas mesmo, sei lá, pela mídia, viram aqui, Batizão Pereira, vamos lá. Qual a diferença que esse convite que foi feito com esse visitante vir no culto, com você? Muitos crentes para vir no culto, alguém tem que empurrar. Hoje tem culto hoje. Ou se não colocar o flyer. Cadê a nossa irmã Laurinha? Que faz os flyers. Ontem fez flyer, falei por aqui, Laurinha, esse flyer está muito pequenininho. Faz grandona. Graças a Deus que ela faz, capricha. A minha vida cristã está dependendo de flyer, de convite de alguém. Irmão, quando na minha vida, na sua vida, tá? Para viver a espiritualidade e alguém tem que te convidar, porque a coisa está feia. Para viver a sua espiritualidade, alguém que tem que falar para você, hoje tem culto, tu não vai no culto? Você que é cristão, batizado, com o Espírito Santo, alguém tem que te lembrar, alguma coisa errada está. Para desenvolver a sua vida espiritual, alguém tem que mandar recado, hoje tem oração, E é assim que tem acontecido o nosso modismo, da nossa vida espiritual. Tudo se tornou arcaico, do empurrão. Amanhã tem oração, não esquece. O que nos falta é esse fluir do Espírito Santo. Essa é a unção de Deus na minha vida. Essa paixão que eu tinha pela presença de Deus que me movia para orar nos montes, orar na praia, orar na minha igreja, orar na minha casa. Não existe mais. Não existe mais a espiritualidade. Hoje alguém que tem que falar para mim, vá para o culto. Não se esquece, amanhã vá para o culto. Se der tempo. E fala que eu sou crente. E diz que eu sou cristão. E diz que acertei a minha vida como, diante de Deus. Irmão, você está... Desculpa a expressão. Está quebrada. Está irreconhecível. É só ter um pouquinho de humildade para reconhecer isso. Nosso problema hoje é reconhecer onde estou errando. O que você não reconhece como dor, como problema, nunca vai se largar. Nunca vai deixar dele. Só você vai deixar aquilo que você reconhece que estou errando. Aquele pecado. Você vai deixar. O que você não reconhece, não deixa. Porque se acostuma com isso. E está distante da oração. Longe de culto, longe de Deus. O prazer de frequentar o templo, de servir a Deus. Abandonamos tudo. Estava conversando com o irmão... Qual é o diácono que trabalhou até ontem? O diácono que trabalhou até ontem. Reginaldo, isso, obrigado. Ele falou para mim, pastor, não estou conseguindo escalar de um diácono. Não estou conseguindo. Você pergunta para esse diácono, não tem tempo. Pergunta para outro diácono, não tem tempo. Esse aqui, não posso. Aquele aí, não tem. A igreja batista, olha, a igreja evangélica está prestes a fechar. Quando eu digo a igreja aqui, não estou me referindo às portas. Ninguém mais quer servir a Deus. Por quê? Babilônia chegou na nossa vida. A Babilônia nos pegou de surpresa. Não estou me referindo a fechar as portas ali. Qual a diferença que existe se você pegar o vizinho aqui, o camarada que mora aqui, falar para cá, vai aqui me ajuda aqui na igreja aqui para
para fazer a ceia, para preparar as coisas. Eu vou falar que não, pastor, não conta comigo, porque não sei fazer. Agora, qual a diferença que existe entre você que é batizado, diz que é membro da igreja, qual a diferença que existe entre você e o vizinho aqui? Da mesma maneira que ele nega, da mesma forma que você nega. Por quê? Babilônia chegou a nós. Seja bem-vindo, Babilônia, entre nós. Nos acostumamos com tudo. Igual a pessoa do mundo que vemos. Está difícil hoje separar os puros e os impuros, entre o sujo e o limpo, o santo e o profano, entre o filho de Deus e o pagão. O síndrome da normalidade, o pensamento que controla o nosso comportamento, que está causando o esfriamento na nossa vida. O síndrome da normalidade mexeu com a nossa mente e de repente está controlando o nosso comportamento e causa o quê? Esfriamento. Vou falar sobre isso. Hoje é normal o quê? O que é normal? É normal mentir. A minha esposa, não sei se isso, ela, a pastora Eliana, deixou algumas frutas lá na cozinha. Acho que no dia do culto das mulheres, ficou lá. Ontem, para fazer café da manhã, alguém levou. Na igreja evangélica. Dentro da igreja evangélica. Alguém pegou? Não, pastor. É normal isso. Mentir, roubar, tirar coisa que não é sua, normal. É normal. É normal falar, é normal fazer ou falar o que você quer. É normal. Se me der vontade de falar o que eu quero, eu falo. Se me der vontade de fazer o que eu quero, eu faço. A boca é minha, a vida é minha, o corpo é meu. É normal. Normal faltar respeito às autoridades. É normal isso. Pela graça e misericórdia do Senhor, nós temos aqui 2 pastores. O pastor Ari e a irmã Silene. Me constrange uma ovelha chamada pastor Ari. Irmão Ari. Que falta de respeito, meus irmãos. Me constrange faltar de respeito de uma autoridade espiritual. Não é porque a gente quer ser adorado ou idolatrado, nada disso. Estou falando de respeito. Desrespeito normalizou-se no meio da igreja evangélica. Desrespeitar o líder de diácono, líder de célula. Pede alguma coisa, não vou fazer. Não quer saber. Normal isso. Desrespeitar marido, como líder da família, respeitar a mãe, desobedecer, se revoltar e não concordar, normal. Normal assistir cenas de pornografia. É normal no celular, na televisão. Homens e homens se beijando. Você sentado na sua casa olhando para aquela cena. Talvez não seja na televisão, mas no celular. O celular esconde muita coisa. Muita coisa. Vídeos que você assiste sozinho. Acha que essa prática é normal. Estou assistindo uma mulher sensual. Um homem sensual, bombado. Normal isso. É normal casar com pessoas de outra religião. Normal. É normal namorar com uma pessoa incrédula. É normal, pastor. Hoje está na moda. É moda babilônica. Está na moda. É normal morar junto com uma pessoa ilegitimamente casar com ela.
É normal não frequentar a igreja? É normal. Eu vim no domingo aqui, na quinta não veio. Normal. No próximo domingo também não vou vir. É normal. É normal tudo isso. É normal não tomar a ceia. É normal não orar. Se tornou normal não ler a Bíblia. É normal. Irmãos, preste atenção, por favor. A pior armadilha que muitos de nós caímos é ideológica, perdão. A pior armadilha que a igreja entrou, está presa, é uma armadilha ideológica. Normalizar aquilo que é anormal. Pensar que aquilo que a Bíblia condena como pecado, desobediência, você achar que é normal. É a sua mentalidade que está pensando nisso. Normalizar nas suas ideias, nos seus pensamentos, aquilo que a Bíblia condena. Se a Bíblia chama de algumas práticas suas como pecado, irmãos, a sua opinião não interessa. Quem manda na igreja é a Bíblia. Quem manda na minha vida é a Bíblia. Quem manda na sua vida é a Bíblia. Não, eu não sou a favor. O problema é seu. Mas a Bíblia te condena. E é a Bíblia que manda em nossa vida. Não considera como normal a sua vida longe de Deus. Tem gente que está longe de Deus. Ou longe da igreja. Sabe o que acha? Normal. Normal isso. É. Não vai mais em culto nenhum, não vai mais em uma igreja nenhuma. Está debaixo do síndrome da normalidade. Acha tudo isso é normal. Não é normal, não. Não é normal frequentar reuniões. Não é normal não confessar pecado. Não se arrepender. Repita comigo, por favor. Quando aquilo que Deus não tolera se torna normal na minha vida, se transformará em hábitos que se transformarão em vícios doentios, que logo irá me levar para a perdição. Logo aquilo que Deus não tolera para você normal, isso vai se tornar literalmente como vai se transformar em hábito na sua vida. Não gosto de ir na igreja, é normal. Não gosto de orar, é normal. É normal. De vez em quando eu tomo minha cachaça, é normal. De vez em quando eu posso cantar música do mundo, é normal. Deus tolera? Não. Mas aquilo vira um hábito na minha vida. E enquanto se torna um hábito, eu não vou poder abandonar esse hábito que me envolveu como vício. E não vou conseguir largar. Fala para um bêbado, vem aqui amanhã temos trabalho social aqui. 19 horas. Se você quiser contribuir, procura a irmã aqui, a irmã Jennifer. Aqui, mais ou menos, a gente recebe uma média de 30 a 50 pessoas. Dessas pessoas, estão debaixo de álcool, drogas. Fala para essa pessoa aqui, para largar. Largar o cigarro. Largar a maconha. Largar o vício. Largar a bebida. Fala para essa pessoa. Vai falar que não. Por quê? É normal. É normal, se acostumou com aquilo. Está matando ele, mas é normal. Está acabando com a sua saúde, mas é normal. Coisa que nós toleramos, ou melhor, Deus
não tolera determinadas práticas na minha, na sua vida. E você fica achando que tudo isso é normal. Por que não quer largar? Porque está gostando. Uma delícia. Estou gostando disso. Nós aceitamos o evangelho da cruz. Eu não sou normal. Você não deve ser normal. Você não deve ser normal. Você deve ser louco. Louco por Jesus. Ah, pastor, o que é isso? O apóstolo Paulo diz sobre isso. Que nós aceitamos o evangelho da cruz. E a cruz de Cristo é uma loucura. Somos loucos por Jesus. Eu estou indo orar, por mais que alguém está tentando me barrar, e fala que eu não vou parar, porque sou louco, sou muito apaixonado por Jesus. Eu quero evangelizar, ganhar muitas vidas para Jesus. E aí tem algum dito cujo dizendo para mim, precisa de tudo isso? Precisa, porque eu sou louco por Jesus. Eu não posso ser normal. Normal é viver a vida que você vive, que o mundo vive. Também poder viver da mesma maneira. Isso é normal. O evangelho é o evangelho da cruz. E a cruz é loucura. Não é normal a cruz. A cruz é perdoar aquele que te odiou. Amar aquele que roubou o seu celular. A cruz. A cruz é aquele que amar aquele que traiu a sua mulher. Com quem você traiu a sua mulher? É a cruz. É loucura. A cruz é dar pão para Judas e para Pedro. Depois chamar ele de amigo. É a cruz. É loucura isso. Não é normal. Querer viver o evangelho normal, então você não é evangélico. Não é crente. Pode ser chamado de outra seita. Quando o profeta Ezequiel fala para Deus a respeito do declínio espiritual e moral do povo, o Senhor disse para Ezequiel como ele via, como que ele estava considerando o povo. Capítulo 22 de Ezequiel, versículo 18. Ezequiel ele fala para Deus, Deus, Senhor, como que o Senhor considera o povo de Israel? Deus fala para Ezequiel, para mim, a minha nação, o meu povo, se tornou aqui, versículo 18, capítulo 22. Filho do homem, a nação de Israel tornou-se escória para mim. Tornou-se quê? Cobre, estanho, ferro, chumbo, deixados na fornalha, e não passa de escória de prata. Deus disse para Ezequiel, eu olho para a minha nação, para meu povo. O que eu vejo, a maneira que se transformou, a nação que era uma nação santa, uma nação escolhida, um povo exclusivamente meu povo. Hoje, essa nação se tornou como cobre, estanho, ferro e chumbo. E é o mesmo a comparação que o apóstolo Paulo faz, tentando qualificar a sua vida, depois de passarmos por algumas provações e sermos aprovados. O apóstolo Paulo diz que na casa do Senhor, que é a igreja, passamos por teste de qualidade. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Numa casa grande não existe somente vasilha de ouro, de prata, mas também de madeira, de barro. Algumas são para ocasião especiais e outras para todos os dias. Quem se purificar de todos esses erros de que tenho falado será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre, está pronto para fazer tudo o que é bom.
Existem vários tipos de vasilhas dentro da casa do Senhor. É mais ou menos assim, você tentar falar para você, me convidar para amanhã jantar na sua casa de vocês. É lógico, vocês não vão poder receber, pelo menos pela consideração, não vai querer me receber com a mesma louça que vocês costumam jantar ou que vocês costumam usar no dia a dia. Ah, o pastor vai vir para cá. Não, o candidato a prefeito vai vir jantar na nossa casa. O candidato a vereador, ele vai vir jantar na nossa casa. Toma aquela louça que você comprou lá no Paraguai, a louça que você comprou lá no shopping. Vai pegar aquela louça, lava, limpa tudo aí, arruma a mesa. Aí para aqui. Por quê? Porque nós vamos receber um convidado especial. Agora, quando vamos ter uma refeição normal, vai pegar qualquer prato de plástico, copo de plástico, vai colocar na mesa, tal. Aí vamos usar esses pratos aqui. Quando o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma comparação, dentro da casa do Senhor, nós somos vários tipos de vasilhas. Vários tipos. Existe dentro da casa do Senhor vasilhas que são de ouro. Só Deus usa no momento da propriedade. Momento muito próprio. Não qualquer hora. Também existem aquelas vasilhas que são usadas todo dia. Todo dia. Pode usar esse aqui, usa aquela ali. Quando acontecer uma festa, tem a ceia aqui, vamos usar vasilhas especiais. Essa é a comparação que o apóstolo Paulo está dizendo. Na visão de Deus, a qualidade de vida espiritual, que é comparado aos metais inúteis, sucata. A nossa vida espiritual, Deus está comparando ela com sucata. Para que serve sucata? Para que serve sucata? Deus fala para Ezequiel, a vida da igreja Batista Pneu Vicente Carvalho está como uma sucata. Está como escória, cobre, estanho, ferro e chumbo. Pela boca do profeta Ezequiel, diz que a qualidade de vida espiritual do povo da igreja é igual a metais. E cada uma desses elementos aqui tem um significado espiritual. Em primeiro lugar, ele compara a vida da igreja, a vida do seu povo, comparando com a escória. Com quê? Com quê? Escória. No hebraico significa afastar-se ou desviar-se. Isso que estamos vendo hoje, que as pessoas se afastando cada vez mais da palavra de Deus, como escórias. As pessoas não querem servir a Deus como escória. As pessoas não querem se comprometer com Deus como escória. As pessoas se afastam da igreja, da comunhão, da célula, do serviço da igreja. É como escória. A ilustração que eu tomei aqui tem muito a ver. Você pega uma pessoa que está passando aqui como vizinho nosso, vem aqui falar para ele que vem aqui nos ajudar a trabalhar, ficar com as crianças, ou ficar com os bebês nossos. Ele vai falar o quê? Não quero, porque não sei o que é. Pega uma pessoa, mais uma vez, pega uma pessoa que frequenta a igreja, fala para ele que vai trabalhar com as crianças lá. Vai falar o quê? É a mesma coisa que o incrédulo está falando, que o membro da igreja está falando. Em resumo, somos iguais. Alguns sinais do que eu sou uma sucata. Sabe o que me leva a dizer que eu sou uma sucata? Presta atenção, por favor. O que pode me tornar sucata? Quando o que me traz na igreja são entretenimento. A paixão e o amor acabou.
vai ter na igreja amanhã? Amanhã vai ter caldo, festa de caldo. Aí vou. O que vai ter na igreja amanhã? Futebol. Aí vou. O que vai ter na igreja amanhã? Amanhã vai ter festa de homens, das mulheres. Aí vou. Entretenimento. Quando você é traído pelo entretenimento é porque você tornou sucata. Escórria. Sabe o que está faltando em nós? Essa paixão. Ao primeiro amor. Voltar a amar a Deus. Eu estava compartilhando aqui na semana passada. Não, perdão, semana retrasada. E estava conversando com alguns pastores, amigos meus. Os pastores que saíram daqui principalmente. Pastor Mesquita, pastor Beto, pastor João e outros. Pregava no culto de domingo, como estou pregando aqui agora. Quando termina o culto, eles ficavam aqui, nesse canto. Naquela época, o púlpito era lá. Ficava nesse canto aqui, até meia-noite, orando. Até meia-noite. Orando. Batismo no Espírito Santo. Até meia-noite. Nem queria sair daqui, não. E a maioria deles aqui hoje são pastores. Hoje, não. Está sentado aí, está olhando para o relógio. O que nos falta é esse mover da paixão por Deus. Estamos precisando. Acabou a alegria de servir a Deus. Acabou a alegria de estar na casa do Senhor. Quando a Bíblia me diz o seguinte, que alegrei-me quando me disser, vamos à casa do Senhor. Parece que virou uma piada. Casa de quem? Amanhã tem culto. Ah, meu Deus do céu, estou cansado. Amanhã tem culto. Ah, amanhã tem quê? Culto da vitória. Tem célula. Ah, não sei, eu acho que não sei se vou. Irmãos, precisa voltar a amar a Deus. Isso que está precisando. Precisamos voltar a amar a Deus. O primeiro amor. Porque diante de Deus, Deus olha para nós, nos tornamos como escória. Quando você precisa vir para o culto, para orar, para ler a Bíblia, você precisa de convite. Irmão, nós só fazemos parte do Ministério Peniel, onde nós temos sido cobrados e, ao mesmo tempo, temos uma agenda. Uma vez por mês, nós temos uma agenda de jejum entre pastores. Outra reunião da ADM, parte administrativa. Além disso, nós temos também oração regional. Está tudo na agenda. Agora, se eu estou sendo levado pela agenda para orar, eu estou desviado. O que me move não é agenda. O que nos move não é agenda. O que deve mover você não é a programação da igreja. Ah, domingo tem culto. Na segunda-feira à noite vai ter oração. Na terça-feira tem célula. Na quarta-feira à tarde tem oração. Ah, na quinta-feira tem culto da vitória. Não, o que move a mim, o que deve mover a você, é o amor, a paixão por Deus. Quem tem Deus, quem ama Deus, quem está apaixonado por Deus, ora 24 horas. Adora toda hora, todo tempo, todo momento. Vi na casa do Senhor um prazer. Ah, hoje domingo, oh, que alegria. Eu vou me encontrar com a minha família espiritual. Eu vou me encontrar com os meus irmãos para a gente cultuar, dançar na presença de Deus, sermos edificados com a palavra de Deus. É hoje que estarmos juntos, como família, na presença de Deus. Agora, quando tem algo me afastando disso aqui, é porque eu sou uma escória, lamentavelmente. Não quero te faltar de respeito, mas é assim que Deus está considerando o povo de Israel, naquela época. E hoje é a igreja do Senhor. E assim que é considerado, lamentavelmente. O segundo elemento que ele fala aqui, que a minha casa se tornou como cobre. Como o quê?
significa luxúria, meretrício. E quando entendemos ser normal práticas como relações sexuais entre pessoas não casadas, é cobre. Achamos como normal se masturbar adolescentes solteiros, como normal isso, até casados. Muitos pais não tocam nesse assunto, porque também praticam a mesma coisa. Achamos como normal um homem casado ou uma mulher casada se apaixonar por outra pessoa fora do casamento. Achamos por normal um cristão falar palavrões, xingar, caluniar, fofocar. Achamos por normal o Filho de Deus ficar parado na frente de televisão, como a gente já falou aqui. Achamos por normal um rapaz e uma moça dormir junto antes de se casarem. Normal. Normal. Estava assistindo um vídeo que eu escutei um absurdo. Fazia tempo que não escutava um absurdo como esse. Um rapaz, não sei se alguém viram esse vídeo, lá em São Paulo, acho que lá em São Paulo. O rapaz que estava reclamando de trabalhar, que os pais dele estão pegando muito no pé dele para trabalhar. Tem que trabalhar, arrumar emprego. E esse rapaz, ele grava um vídeo dizendo o seguinte: eu não nasci à minha vontade, de acordo com a minha vontade. Eu não pedi para nascer. Eu nasci. Já que nasci, você tem que me sustentar, os pais. Hã? Porque ele não pediu para nascer. Essa é a mentalidade da moçada de hoje. Não pedir para nascer, e os pais são obrigados a sustentar. Não pedir para nascer, os pais então têm que aturar. Aguenta. Eu pedi para nascer, não, nasci. Então me atura. Normal um cristão cantar música do mundo? Normal. Normal o desrespeito, a desobediência. Tudo isso é normal. Porque a vida daqueles que seriam sacerdotes do Senhor foi contaminada pelo espírito babilônico. E tudo se tornou normal. Isso é síndrome da normalidade. Em terceiro lugar, a vida do povo de Israel se tornou estânio. No hebraico significa aquilo que é misturado com impuro. Foi essa a razão pela qual o profeta Josué, ele profetizou para o povo de Israel no capítulo 23 de Josué, versículo 7. Não vou ler por causa do nosso tempo. Mas uma mistura escravizadora do namoro ou casamento do cristão com os incrédulos. Uma mistura afetiva, comercial, e com os incrédulos. E logo em seguida se tornou também o fero. O povo se tornou como fero. O fero significa dureza. Significa o quê? O fero significa dureza, embrutecimento do coração endurecido pela ausência de atitude de reconhecer o pecado, dificuldade de confessar, resiliência ou resistência para o arrependimento. É um coração de ferro, coração soberbo, orgulhoso, arrogante, um coração frio, indiferentes. O povo de Israel estava com o coração enferrujado, lá na Babilônia. No ano 538 a.C., o rei da Pérsia, Ciro II, ele, lá em Babilônia, ele pediu para o povo de Israel saísse de Israel. Ou melhor, para o povo de Israel saísse da Babilônia. Ele implorou, falou que é melhor vocês voltar para a terra de vocês. Por misericórdia de Deus, voltem para a terra de vocês. Vão construir o templo. Vão construir a cidade que está caída. Vão construir os muros que foram destruídos. Esse rei implorou para a nação de Israel. Eles voltaram? Não. Não quiseram voltar. Implorou, a ponto de ameaçá-los. Voltem para a terra de vocês. Eles gostaram? Eles obedeceram? Não. Por quê?
Porque Babilônia era bom. Você que está aqui nessa noite, que está afastado dos caminhos do Senhor, Deus está chamando você para voltar. Volta para Ele. Babilônia não é bom para você. Volta para o Senhor. O povo de Israel não quis voltar, porque se acostumou com os prazeres da Babilônia. Eles continuam usufruindo da idolatria, da imoralidade, da vida, com relacionamento desigual, com a idolatria. E isso fazia bem para eles. Eles não quiseram voltar. Meu amado, meu amigo, meu visitante, você que nos visita aqui, ou você que está frequentando aqui a igreja, eu entendo que tem muita gente que está dentro da igreja, mas está desviado. Você precisa voltar para o Senhor. Voltar à intimidade com Deus. Está se enganando que a vida lá em Babilônia, a vida do mundo, está uma bela. Não está bela, não. Você está sofrendo por viver a vida da escravidão lá em Babilônia. Distante de Deus não há vida. Longe de Deus não há prosperidade. Só há tristeza. E nessa noite Deus está te chamando para você voltar. Volta para a cidade. Volta para construir o templo que havia caído. O povo de Israel não quis voltar. Achavam que normal a vida longe da casa de Deus. Mas alguns anos depois, mais tarde, o sacerdote chamado Esdras, junto com o profeta Neemias, retornaram para Israel, para Jerusalém. Quando retornaram para Israel, para Jerusalém, eles levaram também alguns povos judeus, junto com eles, lá em Jerusalém. Eles começaram a morar lá, ali em Jerusalém. Foi quando Esdras, sacerdotes, quando começaram a reconstruir, reformar o templo, interessante, quando o povo de Israel chega em Jerusalém para começar a reconstruir a Israel, ou melhor, Jerusalém, a primeira coisa que eles começaram a construir era o templo. Era o quê? Por que o templo? Lugar de adoração. Eles não começaram a construir as paredes da cidade, ou as casas, os mercados, os bancos. A primeira coisa que eles precisavam, que eles construíram, era o templo do Senhor. Quando você volta para a casa do Senhor, a primeira coisa que você precisa restaurar na sua vida é a adoração. É a adoração. Culto a Deus. O povo de Israel voltou. Quando chega lá em Israel, os judeus, quando chega lá em Israel, acontece pela primeira vez o que eu, particularmente, biblicamente falando, eu chamo de avivamento. Lá em Neemias capítulo 8. Vou ler esses dois textos, a gente vai terminar aqui. Aconteceu o avivamento. Quando o povo retorna em Israel, depois de alguns anos, Esdras, fuçando entre meio de escombros, ele encontra a lei do Senhor. No meio de escombros, no templo que havia caído, o sacerdote Esdras encontra a lei do Senhor. Quando ele leu a lei do Senhor, Esdras começou a chorar. Começou a se quebrantar. E ele faz o seguinte, ele convoca toda a população. Veja aqui no capítulo 8 de Neemias, versículo 1 a 3. Vou ler esses dois capítulos, a gente terminar. No capítulo 8, versículo 1 até 3. Já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando na sua cidade. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça, em frente do portão das águas. Então pediram a Esdras, sacerdotes, e o mestre da lei,
que trouxesse o livro da lei que o Senhor, Deus, tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunidos. Os homens, as mulheres, as crianças, e já tinha idade para entender. E ali, na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo. Desde o nascer do sol, até que hora? Até que hora? E todos ouviram com atenção. Esdras ficou ali, no estrado, acima do povo. E todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram. E Esdras disse: louve o Senhor, o grande Deus. E todo o povo levantou os braços e respondeu: amém, amém. Aí se ajoelharam com o rosto encostado na terra e adoraram a Deus, o Senhor. Irmãos, o avivamento é quando nós voltamos a nos apaixonarmos mais pela palavra de Deus. Esse é avivamento. Biblicamente falando, o avivamento não é pula-pula, não é cair no chão. Avivamento não é gritar. Avivamento é quando o povo volta a amar a Deus e amar a sua palavra. Presta atenção no que aconteceu aqui. Quem é entre nós, hoje em dia, estaria aqui das 6 da manhã até meio-dia, em pé, ouvindo o pastor pregar, se não for pelo amor, pela paixão? Isso que nos falta. O povo, tanto quanto crianças, adolescentes, jovens, das 6 da manhã até meio-dia, em pé. Não havia cadeira, não havia ar-condicionado. Não havia coxinha depois da oração, depois do culto, não havia. O que moveu esse povo se não fosse o amor que eles tinham pela palavra de Deus? Se nós queremos avivamento, precisamos voltar a ler a palavra. Precisamos voltar a ouvir a palavra. Nos apaixonarmos pela Bíblia, essa palavra de Deus. E aqui que nós encontramos vida. É aqui que nós encontramos direção para a nossa família, para o nosso casamento, para a nossa prosperidade. Tudo está aqui na palavra de Deus. Não para negligenciar a palavra de Deus. Quem trouxe aqui a sua Bíblia? Quem trouxe a sua Bíblia? Levanta a mão. Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Se tiver no celular, não tem problema no celular. Pega ela, coloca ela no lado do seu coração. Repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu estou te pedindo, me dá a paixão, Senhor, o amor pela tua palavra. Eu quero voltar a amar, a ouvir a tua palavra, a ler a tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, é a luz que me ilumina, que me fortalece, que me guarda, que me alimenta, em nome de Jesus Cristo. Dia e noite, eu quero ler a tua palavra para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? A igreja precisa voltar a se apaixonar pela palavra. Esdras leu a palavra. Não tinha músico, não tinha cantor, não tinha baterista, não tinha microfone, não tinha nada, nada, nada. É só o amor pela palavra que colocou aquela nação inteira debaixo de um sol, ouvindo Deus falando. No versículo 3, melhor dizer, versículo 28, nós, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, os guardas do templo, o servidor do templo, os cantores do templo e todos os outros que obedecem à lei de Deus,
se conservaram separados dos estrangeiros que vivem na nossa terra. Nós juntos com as nossas esposas e todos os nossos filhos que já têm idade para entender. Versículo 9. Fazemos por meio desse acordo, junto com as nossas autoridades, a seguinte promessa: nós viveremos de acordo com a lei de Deus, ou a palavra de Deus que Ele nos deu por meio do seu servo Moisés. Obedeceremos a tudo o que o Senhor, nosso Deus, nos manda e cumpriremos toda a sua lei e mandamento. Se quebrarmos essa promessa, seremos amaldiçoados. Nós não daremos as nossas filhas para casarem com os estrangeiros que vivem na nossa terra, nem escolheremos as filhas deles para casarem com os nossos filhos. Se estrangeiros trouxeram trigo ou qualquer outra coisa para nos vender no sábado, em qualquer outro dia santo, nós não compraremos. Todo o 7º ano, não. Colheremos o que a terra produziu e perdoaremos todas as dívidas. Versículo 32. Cada um de nós contribuirá todos os anos com 4 gramas de prata para ajudar a pagar a despesa do templo, para o serviço da adoração no templo. Daremos o seguinte: os pães que serão oferecidos a Deus e a oferta diária de trigo e de cevada dos animais que serão completamente queimados todo dia como sacrifício, e as ofertas sagradas para os sábados. Vou pular aqui alguns versículos. Versículo 34. Versículo 34. Todos os anos, nós, o povo, o sacerdote, os levitas, tiraremos sorte para saber quais os grupos de família que terão de fornecer a lenha para queimar no templo. Os sacerdotes, os sacrifícios que serão oferecidos ao Senhor, nosso Deus, de acordo com o que a lei manda. No capítulo 10 de Neemias, ele confessa o pecado que ele havia cometido. Quando Neemias leu, a Esdra leu a lei, ele se constrangiu, pedindo perdão a Deus pelo pecado que o povo havia cometido. Se você quiser ler em casa, leia em casa. Mas o preço que eles pagaram, eu não vi ninguém pagar esse preço. Que preço, pastor? Os israelitas haviam casado com babilônicos. A partir desse momento, depois de ele ter confessado o pecado deles, o que fizeram? Devolveram as mulheres com as quais eles haviam casado com eles. Eu tipo dizer: pastor Eliana, volta para a sua terra, porque agora eu entendi que eu estou em pecado, volta para a sua terra. O fulano está, volta para a sua terra, Babilônia, porque agora eu estou em pecado. Gente, eu estou para viver e ver uma coisa dessas. Porque estava falando hoje de manhã na escola dominical, nós estamos muito apegados com as coisas que nós não deveríamos se apegar. É pecado? É pecado. Mas a gente está viciado com pecado. A igreja do Senhor está precisando urgentemente a voltar para o Senhor. Você não pode normalizar aquilo que é normal, aquilo que não é normal. Se você está vivendo uma vida normal, você está nessa lista de sucata, gospel. Eu quero te chamar para você ficar em pé, por favor.